A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula com dinâmica da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição número 5 do quarto trimestre de 2024, que traz por título Relativismo Ético. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Lembrando, toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância e também do discipulado. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora vamos para a nossa aula. Veja só, se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final deste vídeo eu vou fazer uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso blog. Aí você clica no menu Juvenis. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada dos juvenis, que está sendo uma bênção. Então, para iniciar, faça a dinâmica. Mas se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas, para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui você pode perguntar, o que significa relativismo? Pergunte também, o que é ética? Será que existem algum cristão relativista? Porque nós não podemos aceitar o relativismo. Será que a Bíblia Sagrada aceita, aprova o relativismo? E a ética? Por que nós devemos ter ética? O que significa? Como identificar o cristão? Olha, como identificar um cristão que tem ou que não tem ética? Meu Deus, vai apertar o juízo dos seus juvenis. Mas é interessante você iniciar fazendo essas perguntas, desde que você dê tempo à sua turma responder. O que não pode é você perguntar e ficar respondendo. Assim, você está incentivando os seus alunos a não participar das suas aulas. Preste atenção, professor. Se você pergunta e você responde, você está ensinando a sua turma, motivando a sua turma a não participar das suas aulas. Você precisa perguntar e esperar a resposta de cada aluno. E se ninguém responder, principalmente nesse início, você não precisa responder. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Segue a nossa dica, professor. Agora vamos para o nosso versículo de destaque, onde está escrito: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Meus irmãos, vou lhe contar um segredo, viu? Essa questão do relativismo não é de agora, não. Sempre esteve no coração do homem, tentando modificar a palavra, tentando modificar a verdade. Só que a verdade é única e ela existe. Queira ou não queira, aceite ou não aceite. Aqui, o profeta Isaías já estava relatando, falando que existem pessoas que acabam chamando bem do mal e mal do bem. Olha, luz chamando luz de trevas e as trevas de luz. O que é isso? Relativismo. Meu Deus. Já na Bíblia, pastor, isso mesmo. Por isso, fica conosco para você entender toda a lição e assim também explicar para a sua turma. Mas vamos para a nossa leitura diária, que é o nosso devocional. É por isso que no nosso Instagram, todos os dias, nós postamos um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. E toda quarta-feira em nosso Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando a Teologia.
toda semana, toda quarta, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São matérias de incentivo à participação dos seus alunos. Já fique à vontade para estar nos seguindo em nossas redes sociais. Agora a leitura diária de segunda-feira. Não imite os costumes mundanos. Na terça, os valores divinos são eternos. Na quarta, combatendo os falsos argumentos. Na quinta, a Bíblia é a luz para o nosso caminho. Na sexta, a palavra de Deus é a verdade. No sábado, odeie o mal e siga o que é bom. Bom conselho. Será que nós estamos seguindo? Sim, não? O que você acha? Dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica, que é a nossa leitura oficial, que está em Isaías capítulo 5, versículo 18 ao versículo 25. Logo após, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 ao 25. Recomendo você fazer leitura compartilhada. Isso mesmo, vamos colocar os nossos juvenis para ler a palavra do Senhor. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: provavelmente você ainda não possui carteira de habilitação, mas já deve ter observado algumas regras de trânsito. Uma delas é a principal, é a que determina em qual lado da via os carros devem andar. Essas e outras normas costumam variar de acordo com o país. Entretanto, quando falamos de ética, princípios e valores bíblicos, a palavra de Deus passa a ser a nossa regra absoluta da fé e prática, em qualquer lugar ou circunstâncias. Ou seja, a ética cristã dita a conduta que devemos ter diante de Deus e dos homens de maneira incontestável. Uma observação para você entender, viu? Aqui nesta terra existem coisas que podem variar de uma cidade para outra cidade, de um estado para outro estado, de um país para outro país. Pode haver variação de acordo com o costume, a cultura e até mesmo a época. Isso existe. Mas, no entanto, a Bíblia deixa bastante claro que existem princípios, existem verdades que são absolutas. Por que absolutas, pastor? Porque serviu para Abraão, entendeu? Serviu para Moisés, serviu para Davi e vai servir para a minha vida e a sua vida. São verdades absolutas, são verdades que não vão mudar de acordo com a época, de acordo com o tempo, de acordo com o poder aquisitivo, de acordo com a cidade, de acordo com o país. Por exemplo, pecado é pecado em qualquer lugar do mundo. Ah, pastor, mas a cultura permite. A cultura pode permitir, mas a Bíblia não permite. Ah, pastor, mas é cultural, é o tempo. A Bíblia não permite, porque de acordo com a Bíblia Sagrada, existem verdades absolutas que não vão ser modificadas por nenhuma lei humana, por nenhum decreto. Não tem para onde fugir. Entendeu o mistério? Existem verdades absolutas contidas na Bíblia Sagrada que nós, enquanto cristãos, não podemos abrir mão. A sociedade, a lei, os governantes podem até dizer, é mentira, é falso, não é bem assim. Eles falam o que eles quiserem. Agora, nós que conhecemos a palavra, devemos ficar na palavra, defender a palavra, pregar aquilo que está escrito. Porque tudo aquilo que está escrito foi escrito para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Então já vai anotando aí. Existem verdades absolutas que ninguém tem a autorização para mudar, para modificar. Até mesmo se descer um anjo do céu dizendo para modificar ou com outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Entendeu o mistério, professor? Converse com seus juvenis. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: o que é ética? A palavra ética vem do grego ethos, que significa costume, disposição, hábitos. De acordo com o dicionário Houses, é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, grupo social ou sociedade. Segundo o dicionário teológico da CPAD, é o estudo sistemático dos deveres e obrigações do indivíduo, da sociedade e do governo, cujo objetivo é estabelecer o que é certo e o que é errado. A ética tem um caráter universal,
pois seus princípios prezam a dignidade humana e o bem comum. Infelizmente, os padrões de ética humana sofrem mudanças de acordo com os valores morais da sociedade. E por isso, estamos vivendo uma falta de ética generalizada. Falta amor, respeito pela natureza e pelo ser humano, muitas vezes até por si próprio. Falta principalmente conhecimento e prática dos princípios morais bíblicos, mas você pode fazer a diferença, sendo um referencial, um farol que ilumina as trevas por meio do seu viver diário. Para isso, tenha o seu padrão de certo e errado pautado nas escrituras sagradas. Veja só, a questão de ética. A ética veio ou existe para dar uma moralidade, para dar um padrão, para dar um segmento, para mostrar o caminho o qual a sociedade deve caminhar para que possa haver paz, tranquilidade, prosperidade, para que o bem comum possa acontecer. Preste atenção, a ética normalmente vem para dar um padrão, um segmento, para que todos possam ter o mesmo direito, mas também cumprir com seus deveres. Entendeu? Agora, a grande questão é que a sociedade perdeu a sua ética. A sociedade já não segue mais a ética. A sociedade, cada um está seguindo, fazendo, falando, segundo suas próprias vontades, os seus próprios conceitos, de acordo com aquilo que é interessante para ele. Hoje, cada pessoa da sociedade, cada grupo da sociedade está seguindo, ensinando aquilo que é conveniente para ele, aquilo que ele está ganhando, saindo ganhando, de acordo com os seus interesses, ele segue uma ética, ele segue um padrão. Aí agora que vem o confronto com a palavra de Deus. Eu disse aqui anteriormente que normalmente a ética vem para dar um padrão, mas a sociedade perdeu esse padrão. A sociedade perdeu a ética. É por isso que está nessa confusão. Cada um faz o que quer e nada acontece. Não existe nenhum tipo de prejuízo maior, porque as pessoas estão cada vez mais seguindo as suas próprias vontades. Por isso que estamos perdendo a nossa identidade enquanto cidadão. Identidade enquanto brasileiro, identidade enquanto cristão também. Porque, pastor, muitos cristãos estão perdendo a sua ética bíblica, está perdendo ou deixando de seguir aquilo que está na Bíblia para seguir aquilo que está no seu grupo social, do seu trabalho, da sua faculdade, meu Deus, das suas redes sociais. E precisamos tomar bastante cuidado, porque nós somos luz do mundo. Nós somos o sal da terra e precisamos exercer a nossa função. Será que os seus juvenis têm conseguido exercer suas funções em todos os seus lugares? Na escola, nas redes sociais? Será que estão seguindo, estão sendo a diferença? Estão influenciando para que a sociedade ao seu redor, para que o seu próximo possa estar seguindo a palavra de Deus? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título Ética Cristã. Para nós cristãos, a ética tem por fundamento a palavra de Deus. O certo e o errado deve ter como base a Bíblia Sagrada, que é infalível, imutável e inerrante. Por esse motivo, os modos de pensar e agir do cristão são diferentes dos princípios da sociedade sem Deus, os quais são inconsistentes, variáveis e, acima de tudo, relativos. A ética não cristã varia conforme o tempo, o lugar, os costumes e a cultura, e o que a maioria da sociedade entende como certo e errado. Como o coração do homem é enganoso, um dos critérios para orientar a ética cristã está baseado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Dessa forma, o cristão é orientado a não fazer determinadas coisas que, embora lícitas para o mundo, não convêm aos olhos de Deus e da sua palavra, que é o referencial ético do cristão. Para você entender, professor, a nossa ética, o nosso costume, o nosso padrão está na Bíblia Sagrada.
Aquilo que a Bíblia permite, faça. Eita glória! Desfrute de tudo aquilo que a Bíblia Sagrada está permitindo você fazer, ok? Mas, no entanto, se a Bíblia diz não, meu Deus, mas a lei diz sim. Se a Bíblia diz não, mas o pastor deixou. Se a Bíblia diz não, mas a lei permite. Se a Bíblia diz não, mas seu pai não briga. Respeite e siga aquilo que está na Bíblia Sagrada. Por quê, pastor? Porque a nossa ética, a nossa postura, as nossas atitudes devem estar de acordo com a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada que vai pautar, vai direcionar os nossos passos, os nossos caminhos, a nossa forma de falar, de se relacionar, meu Deus, de conversar, de tratar o nosso próximo. Tem que ser segundo a Bíblia Sagrada e não segundo o costume do mundo e não segundo o costume das leis mundanas. Nada a ver. Você é cristão, você vai morar no céu. Por isso, cuidado, porque a sociedade está querendo cada vez mais modificar a Bíblia, alterar a Bíblia, destruir a Bíblia, para que você não possa seguir. E tem muitos crentes querendo aprovar isso, viu? E tem muitos cristãos aí aprovando, batendo palma, aceitando. É verdade mesmo, a Bíblia está antiga, não serve mais, tem que ser modificada. A sociedade é outra. Quem consegue seguir isso? Aquele que teme ao Senhor. Eita glória, aquele que é sábio no Senhor, aquele que busca a Deus em oração e consagração. Isso é uma verdade absoluta. Quer vitória, vai orar. Quer vitória, vai jejuar. Quer vitória, medite na palavra de Deus. Então, que a minha vida, que a sua vida possa estar pautada na ética cristã. E a nossa ética cristã está de acordo com a palavra de Deus. Por isso que eu preciso ler, estudar, participar da EBD, para que eu possa me fortalecer na presença do Senhor. Então a minha vida é pautada na Bíblia. Eu tenho que falar, agir, conviver, me relacionar, não segundo o padrão do mundo, mas sim segundo o padrão da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos orar, meu Deus, pelos nossos inimigos. A ética no mundo diz que a gente tem que passar por cima, destruir, acabar com os nossos inimigos. Mas não é princípio bíblico, não. A nossa ética, a nossa postura, a Bíblia diz que eu, enquanto cristão, devo orar pelos meus inimigos, para que Deus possa abençoar, converter, salvar. Eu tenho dito, o princípio é forte. Eita glória! Mas quero saber o seguinte, está entendendo? Gostando? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? É ser um parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, explicações, resumos, apresentações, plano de aula, mapa mental, meu Deus, atividades online. Todos esses materiais estou enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, o que eu faço para ser membro? É só acessar meu WhatsApp aqui agora. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro. E outra coisa, viu? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a revista dos juvenis. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título:
O que é relativismo? Inicialmente, precisamos definir o termo relativismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, é uma concepção filosófica segundo a qual nada é definitivamente certo nem absoluto. Partindo desse conceito, entendemos que, no relativismo, todo ponto de vista é válido e os princípios morais e éticos da palavra de Deus perdem sua primazia. Nesse caso, o certo e o errado se confundem, abrindo caminho para o caos social e espiritual, em que, infelizmente, o mundo se encontra com pessoas que acreditam que podem fazer o que bem entendem, como vimos na lição passada. O perigo maior ocorre quando esse relativismo encontra espaço entre o povo de Deus, quando muitos querem criar suas próprias regras e interpretar as doutrinas bíblicas conforme suas próprias vontades. Estes justificam os seus erros dizendo: não tem nada a ver, todo mundo faz. Não se deixe enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. É importante destacar que não existe pecado pequeno ou grande. Pecado é pecado e ponto. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, tá bom? Veja só, a questão do relativismo está muito na moda, mas já aprendemos que não iniciou nesse tempo, não. O ser humano sempre tentou, sempre quis relativizar as coisas. O que é relativismo, pastor? É uma crença, é uma visão, é um pensamento, é uma ideologia, é um pensamento filosófico que diz que não existe uma verdade absoluta. Logo, a verdade é uma mentira. Em outras palavras, não existe verdade absoluta, verdades verdadeiras, aquilo que bate martelo dizendo é assim mesmo, porque toda verdade ela é relativa, vai depender muito do seu conhecimento, da sua visão, do seu entendimento, da sua crença, da sua cultura, da sua ética. Então, estas pessoas que seguem o relativismo vão dizer o seguinte: você acredita em que? Então essa é a sua verdade, mas eu não acredito nisso. Então, para mim é falso, para mim não é verdadeiro. Então, o relativismo vai estar ensinando, pregando que não existe verdades absolutas. Logo, cada sociedade, cada povo, cada lugar pode ter as suas verdades. E isso não vai interferir na verdade do outro. Tudo isso, meus irmãos, é para negar a Bíblia Sagrada. Tudo isso é para negar a existência de Deus. Por exemplo, você crê em Deus? Eu creio em Deus. Pronto, então essa é a sua verdade. Mas eu não creio em Deus, então Deus ele não existe para mim, mas pode existir para você. Ou seja, nesse pensamento, Deus ele deixa de existir para muitas pessoas. O que é isso, pastor? Relativismo. Não existe verdades absolutas. E assim pensa, ensina a sociedade. A grande questão é que se o cristão, meu Deus, pensar dessa forma, quantas vezes já ouvimos cristãos, pregadores, meu Deus, pastores, teólogos, dizendo o seguinte: a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada está ultrapassada. A Bíblia Sagrada precisa ser alterada, modificada. Sabe o que é isso? Relativismo. Está dizendo que a Bíblia não é a verdade e por causa disso ela tem que ser modificada, alterada, adulterada, já que ela não é a verdade absoluta. Talvez, para o tempo que foi escrito, era verdade para aquele povo. Mas hoje, para o Brasil, que gosta de dar um jeitinho em tudo, e esse jeitinho brasileiro é pecado, isso é relativismo. Isso é coisa da Bíblia que está ultrapassado. Entendeu o mistério, professor? As pessoas querem desqualificar a pessoa de Deus. Querem desqualificar a Bíblia Sagrada. Mas você conhece a Bíblia. E você sabe muito bem que existem verdades que não podem ser mudadas. E quando as pessoas começam a viver, ensinar no relativismo, Deus acaba sendo deixado de lado. A Bíblia Sagrada é deixada de lado. Por exemplo, matar uma pessoa. Por que errado? Por causa de Deus. Meu Deus,
ter relações sexuais, meu Deus, com menores, pessoas da família. Por que é pecado? Porque a Bíblia diz que é pecado, porque Deus diz que é pecado. Então, quando você tira Deus da história, quando você tira a Bíblia da história, vai sobrar o quê? O pecado, o pecado, o pecado. Entendeu? Que por trás desse ensinamento, que muitos podem até achar bonito, interessante, existe um mal. Existe a intenção de destruir a Bíblia, destruir o cristianismo, destruir a nossa fé, destruir a nossa família. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, que possa nos dar graça, nos dar sabedoria, para que possamos vencer todos os nossos desafios. Concorda comigo ou não? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: o que a Bíblia fala a respeito. Quando lemos a palavra de Deus, vemos que o relativismo não é algo novo, exclusivo da sociedade atual. A Bíblia condena tudo que é falso e adverte contra a doutrina que são preceitos de homem, contra os ensinos de demônios, contra os que são levados por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Portanto, vigie e jamais se deixe levar pela maneira mundana da sociedade em que você está inserido. Entendeu aqui? Nós estamos neste mundo. Nós estamos inseridos em uma sociedade que ama o relativismo. Sabe por quê? Não quer ter compromisso, não quer temor. Cada um quer fazer aquilo que quer. Cada um quer obedecer aquilo que gosta. Cada um quer ser o senhor da sua própria vida, senhor da sua própria história. E tudo isso, moço, vai de encontro com a palavra de Deus. Por isso que o relativismo está dizendo, olha, você quer ser crente? Seja crente no seu lugar, mas não venha pregar para mim não, porque a sua verdade, o seu Deus, não é o meu Deus. Então fique com você aí. Se você crê, a mim, fica com você em casa fechado lá e adora Deus fechado no seu quarto. E vai pregar onde? Vai anunciar onde? E tem muitos cristãos caindo nisso. Não quero nem saber do mundo. Pregar para quê? As pessoas não querem ouvir. Eu vou ficar em casa crendo. Cuidado que Deus te chamou, dizendo que ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós não podemos viver, nem aceitar, nem concordar com o relativismo. E nós temos a missão de pregar o evangelho para essas pessoas que não creem em Deus, para essas pessoas que aceitam, divulgam, ensinam o relativismo. Porque nós sabemos que é mentira. Nós sabemos que é mentira. Por que sabemos, pastor? Porque existem sim verdades absolutas. Por exemplo, quer ver uma verdade absoluta? Deus, ele existe. E isso é uma verdade absoluta. A sociedade pode crer, pode não crer, mas Deus, ele existe. Deus, ele é concreto. Eita glória! Ele existe, ponto final. Mas muitas pessoas vão dizer, ele existe para você. Então ele é verdadeiro para você, mas para mim, eu não creio. Para mim, ele não existe. Logo, ele não é real. Entendeu? Da mesma forma. Quer ver outra verdade absoluta? A Bíblia Sagrada. A Bíblia é uma verdade absoluta. Ela é a palavra de Deus. Observação, ela não contém a palavra de Deus. Tem muitas pessoas aí ensinando que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. É mentira, ela é a palavra de Deus. Tudo aquilo que está escrito, olha, na Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Serve para nossa edificação. Uma observação, Deus ele não inspirou as pessoas falarem o que está escrito. Deus inspirou a escrita. Preste atenção, cada personagem da Bíblia falou aquilo que quis, de acordo com a situação. Amém. A inspiração da Bíblia está na escrita. Tudo que foi escrito serve para a nossa edificação, serve para a glória de Deus. E nós precisamos seguir, porque a Bíblia Sagrada, ela não contém, ela é a palavra de Deus. E eu e você, nós precisamos estar seguindo e obedecendo, querendo ou não. Entendeu aqui o mistério? Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes um aviso. Nós estamos com o nosso curso para professores, eita glória, gratuitamente, isso mesmo. Curso para professores gratuitamente, as 7 leis do ensino. Toda quarta-feira, às 21h30, está tendo a aula do nosso curso, as 7 leis do ensino.
Se você quiser estudar conosco, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações referente ao curso para professores gratuito, tá bom? As 7 leis do ensino. Vem estudar conosco. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: os princípios bíblicos são para todos em todos os tempos. Veja só. De acordo com a visão relativista, os padrões de certo e errado são derivados de normas e padrões sociais de cada sociedade e podem mudar com o passar dos anos. Já os padrões bíblicos são eternos e imutáveis. Os preceitos do Senhor são atemporais e devem ser conhecidos pelo seu povo. Afinal, se não conhecermos com profundidade a palavra de Deus, como vamos refutar as vãs filosofias e sutilezas do mal? O povo de Deus, por diversas vezes, caiu na apostasia por não conhecer a palavra e ao Senhor. A consequência da falta de conhecimento foi a destruição. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Veja só, as verdades bíblicas, os princípios bíblicos são verdades absolutas, são imutáveis e atemporais. Não depende de tempo, de estação, de lugar, não. A Bíblia Sagrada, ela é a verdade absoluta, a vontade do Senhor, Deus, Jesus, o Espírito Santo. São verdades que não vão mudar. Por exemplo, Jesus Cristo é o Salvador, é uma verdade absoluta. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É uma verdade absoluta. E essas verdades absolutas, contidas na palavra de Deus, não vão mudar, não vão ser alteradas. As pessoas podem até desacreditar, podem não valorizar, pode não seguir, mas isso é uma questão dela. Logo, crer ou não crer na palavra, isso não vai alterar a autenticidade, a verdade da mesma. Por isso, fique atento à palavra do Senhor, procure estudar mais, meditar mais. Hoje, muitas pessoas perderam o hábito da leitura. Já não estuda, já não tem uma vida de consagração, já não medita, falta conhecimento. E essa falta de conhecimento levou o povo de Israel por diversas vezes à destruição, ao cativeiro, à prisão, porque não seguiu o Senhor, não cumpriu com os mandamentos de Deus e com isso sofreram suas consequências, porque é uma verdade absoluta. Se você obedece a Deus, vai ser abençoado. Se você desobedece a Deus, vai sofrer as consequências da sua ação. E isso é uma verdade, é o princípio. Você vai colher aquilo que você plantar, ou aquilo que você plantou. Está preparado, meu Deus, vou apertar o juízo, viu? Você está preparado para colher aquilo que você está plantando? Por que eu falo isso? Tem muitos juvenis que quer colher aquilo que não plantou. Quer receber aquilo que não plantou, não tem como. E outra coisa, não siga a vontade do mundo, não. Não faça aquilo que agrada o mundo, porque aquilo que agrada o mundo, aquilo que está de acordo com o mundo, com certeza vai desagradar o Senhor. Está escrito que aquele que se faz, ou aquele que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem para onde fugir. Não vai existir comunhão entre Deus e o mal. Não vai existir comunhão entre a luz e as trevas. Mas também aquele que ama a Deus, aquele que adora a Deus, aquele que segue a Deus, vai ser inimigo do mundo. Eu, por exemplo, prefiro ser amigo de Deus do que amigo do mundo. Mas quando eu sou amigo de Deus, automaticamente eu sou constituído como inimigo do mundo. Porque não vou aceitar as coisas do mundo, não vou concordar com as coisas do mundo, não vou voltar, meu Deus amado, com as coisas do mundo, não vou seguir, não vou propagar, não vou viver segundo a vontade do mundo. Porque eu, pastor Giovanni, preferi seguir e adorar a Deus. E você, da mesma forma, deixa aqui nos comentários. Eu preferi ser amigo de Deus. Eita glória! Vai ter luta, vai ter dificuldade, mas somos mais do que vitoriosos. Você crê nisso? Dando ainda seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: certo ou errado? Depende. A sociedade sem Deus, materialista e hedonista, não tem referenciais seguros para se pautar. O profeta Isaías,
Pontuo que já naquela época, ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Como jovem cristão, deve se posicionar diante das questões éticas e as suas abordagens mais comuns, questionando se tal atitude está de acordo com a palavra de Deus, se honra o evangelho, se glorifica a Deus, se respeita o próximo e se evita a aparência do mal. Se as respostas forem afirmativas, você não correrá o risco de desobedecer a Bíblia, não respeitando as normas e fazendo o que achar melhor de acordo com as suas próprias vontades e percepções, que podem ser enganosas. Veja só, corrompido, enganoso o coração do homem. Mas nós devemos entender que esse desejo, esse pensamento, essa atitude de tentar chamar o bem de mal e o mal de bem, o certo de errado, o errado de certo. Isso acontece muito em nossa sociedade, mas não é da agora não. Mas eu tenho que entender que eu sou cristão. Eu tenho que entender que eu tenho a mente de Cristo. Sou que tenho que compreender isso, porque eu medito na palavra, eu estudo a palavra, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus. E o próprio Deus nos dá entendimento da palavra. O próprio Deus fala conosco aquilo que está certo, aquilo que está errado. Mas hoje cada pessoa quer ser o senhor da sua própria vida, o senhor das suas próprias escolhas, quer decidir o que quiser, quer ir, quer fazer, quer comer, quer se alimentar, quer fazer qualquer coisa, mas depois não quer sofrer as consequências das suas escolhas. Aquilo que nós escolhemos hoje vai estar refletindo no nosso futuro, não tem para onde fugir. Agora eu preciso entender qual é a vontade de Deus na minha vida. Eu preciso entender qual o projeto de Deus da minha vida. E sabendo isso, eu vou evitar a prática do mal, a prática do pecado, das coisas que desagradam o Senhor. Porque tem atitudes, tem comportamentos que desagradam o Senhor. Eita, tem comportamentos que são das obras da carne. E nós, enquanto cristãos, precisamos fugir, meu Deus, correr, fugir da aparência do mal, fugir das obras da carne. Agora eu preciso ter o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito tem que estar em evidência na minha vida, para que o meu comportamento, a minha atitude, seja a pregação do Evangelho. Que muitas pessoas possam ver Cristo em você, possam ver Cristo na minha vida, no meu comportamento, nas minhas atitudes. Porque vida cristã é prática. Eita, não é somente teoria, não. Você fala de santidade, você tem que ser santo. Você fala em adorador, você precisa ser um adorador. Você fala em consagração, precisa consagrar. Em oração, tem que orar. Vida cristã é feita de prática. Mas é claro, eu preciso conhecer primeiro, meditar primeiro, viver as minhas experiências com Deus. E eu vou dizer, esses juvenis de hoje, poucos têm experiências com Deus. E isso está fazendo a diferença. Existe hoje um evangelho artificial, meu Deus, cheio de máscara, de imitações, mas as pessoas não conhecem a Deus, não ouvem a voz de Deus, não sentem mais a presença dele, e isso está interferindo diretamente. Mas pastor, por que hoje muitos jovens, juvenis, não sentem mais a presença de Deus? Porque não busca, não consagra. Quantos juvenis, quantos jovens adolescentes estão indo à igreja por causa do seu pai e da sua mãe? E como é que vai chegar na igreja sentir alguma coisa se não vai com espírito de adorador? Não vai para adorar a Deus, e sim para cumprir tabela. Ei, Jesus amado, faça essa abordagem com seus juvenis e aperta o juízo desse povo, tá bom? Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: nesta lição, vimos que existem princípios que são para toda a humanidade. Estes não são relativos, variando de acordo com o ponto de vista das pessoas. Biblicamente falando, o certo e o errado não depende do que o homem pensa. Por isso, esteja atento e não se deixe levar pela conversa de alguns. Os padrões da ética humana podem mudar, mas a ética cristã não muda, já que ela é baseada na Bíblia, que é infalível, imutável, inerrante, palavra de Deus. Uma observação para você entender, tá bom? O que vai mudar de uma igreja para outra, de uma denominação a outra, são seus costumes. Costumes, a roupa, o brinco, o batom, essas coisas são costumes. Vou dizer, são costumes dentro de um princípio bíblico, tá ok? Mas são costumes, vai variar de um lugar para outro, ok?
Existe também a diferença de liturgia. Cada igreja cultua de uma forma, o seu culto é diferente. E isso também é liturgia. E a liturgia, os costumes da igreja vão mudar. O que não pode mudar são as doutrinas, os ensinamentos. O que são doutrinas, pastor? São as ordens dadas por Jesus e dada pelos apóstolos. Se é uma ordem, se é um mandamento, eu devo cumprir em nome de Jesus, tá bom? Pergunta a você o seguinte: gostou dessa aula? Você entendeu? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa turma. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.